Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Muito obrigado por estar conosco. A partir de agora, vamos trazer as principais notícias do esporte, os detalhes da 18ª rodada da Série A do Brasileiro. Tivemos ontem 7 partidas, apenas 0-0. Daqui a pouquinho, todos os gols dessa rodada dos jogos realizados em uma quarta-feira movimentada pelo Brasil. Também nós vamos falar de Sul-Americana nesta edição do Canal Esportes. Nós não tivemos equipes brasileiras jogando neste meio de semana, mas é claro que você aqui não perde um só detalhe, como principalmente a apresentação de jogadores no futebol europeu. As equipes, as grandes potências do futebol mundial, continuam apresentando suas peças e também reforçando seu elenco para a sequência de uma temporada que está apenas começando. Aqui em Alagoas, o CRB se prepara para jogar mais uma partida decisiva na Série B do Brasileiro no próximo final de semana, quando enfrenta o Criciúma. O Asa joga na sexta-feira, amanhã, contra o América de Natal pela Série C. E também você vai saber notícias do Coruripe, que se prepara para mais um compromisso na 4ª divisão do futebol nacional. E o CSA, que continua também o seu planejamento, e hoje a diretoria, a cúpula diretiva do CSA vai até o sul do país para poder arrumar meios, firmar parceria e buscar alternativas no fortalecimento do Azulão do Mutange para a próxima temporada. Essas e outras informações você vai saber a partir de agora no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Continue conosco, voltamos já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio. Organização Arnon de Melo. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Na Câmara, mais de 30 leis que estavam sem tramitação desde a legislatura anterior foram promulgadas. É o caso da lei que proíbe o uso de paredões de som acima do volume permitido, a que exige a apresentação de documentos para a confecção de carimbos, a que destina vagas em estacionamento para gestantes e pessoas com crianças de colo e a que obriga a fazer o teste do coraçãozinho nos bebês nascidos na capital. É nesta direção que queremos continuar avançando. Afinal, uma cidade melhor se faz com cidadãos mais participativos. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses.
Legal, agora sim, começando o Canal Esportes, obrigado pela companhia, muito obrigado também por poder nos acompanhar todas as manhãs com as últimas notícias do esporte. E como nós colocamos na abertura, nós daqui a pouco vamos trazer os detalhes da preparação dos representantes de Alagoas em competições de nível nacional, nas séries B, C e D do Brasileiro, com CRB, Asa e Coruripe, respectivamente. Então você pode aí acompanhar que nós vamos trazer muitos detalhes para você. Antes de entrarmos nas notícias, eu quero dizer que nós estamos ao vivo a partir de agora pelo portal gazetaweb.com. Você pode acessar e acompanhar tudo em alta definição, a programação da TV Mar Canal 25 na íntegra para você. É a mesma maneira que você, como assinante da NET, tem em casa, no seu trabalho, a possibilidade de poder acompanhar através do canal 25, só que pela internet. Então não há limites. Aonde quer que você esteja, você pode acompanhar pelo seu celular, pode acompanhar pelo seu computador pessoal mesmo, pelo seu notebook, pode acompanhar todas as informações aqui da TV Mar Canal 25, você que é fã do nosso programa e também do nosso trabalho, tá certo? O 3377-9097 é o telefone, você liga, fala com a produção do programa, toda a equipe aí na produção, no departamento de jornalismo, já à disposição para poder atender você com sua reivindicação, com sua participação ser destacada aqui no Canal Esportes. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. Você sabe, todas as manhãs de 8 às 9 nós estamos sempre atualizando de segunda a sexta-feira as principais notícias do esporte, trazendo para você os vídeos interessantes que já rolam através da internet e que proporciona para nós uma condição de levar a notícia até você de maneira atualizada. O Canal Esportes também tem o WhatsApp, onde você pode interagir com o departamento de jornalismo da TV Mar. Está aí então, 98107-9872. Nosso Fábio Novaes na equipe técnica, a Josiel Rodrigues também faz parte da nossa equipe técnica. Todos aí sendo supervisionados por Sidak Ferreira e pelo Vinícius Ferreira, família Ferreira aí na equipe técnica da TV Mar Canal 25. Departamento de jornalismo da TV Mar, que tem o Vonei Malta à frente também, dando total autonomia para todos que fazem parte do departamento de jornalismo da TV Mar, tá certo? Então são os meios, as ferramentas, todo o staff da TV Mar sendo colocado para você na manhã desta quinta-feira. Vamos começar o programa de hoje falando de slackline. Pois é, você conhece esse esporte? Ah, o slackline, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Muita gente você passa na beira da praia, para quem não sabe, né? Ali na orla de Pajuçara, entre aqueles barzinhos movimentados, frequentados por muitos jovens, você vê que é aquele fio que o equilíbrio acaba sendo colocado, né? É uma linha onde se coloca, eu diria que um elástico no popular, né? De ponta a ponta, e que o cidadão tem que ficar ali se equilibrando. Eu já tentei e confesso que é muito difícil. Para quem não tem a prática da coisa, é realmente muito complicado. Pois é, e um britânico, ele conseguiu quebrar um recorde mundial de slackline. Pois é, nós vamos fazer agora esse material, trazer para você esse material, onde um britânico desafiou colocando a própria vida em risco, ao andar tudo aberto, 290 metros. Veja e tire suas conclusões. Vamos acompanhar. De segurança. Ele caminhou à altura de 290 metros do chão sem nenhuma corda que o prendesse. Spencer perdeu o equilíbrio 2 vezes, se agarrando à fita para não despencar para a morte certa, Dudu. Ele se recompôs e completou a distância de 64 metros. Spencer superou em 7 metros de altura a marca anterior. Você ia, Dudu? Olha, o Spencer é craque, mas eu conheço uma moça que faz isso no Parque do Ibirapuera, lá no Vila Lobos, que já foi a alturas maiores que o Spencer, né, Juliana? Não, às vezes eu realmente vou no Parque do Ibirapuera ou em alguns parques. Eu e meu namorado, a gente prende o slackline numa altura no máximo de 1 metro, e eu vou te falar, quando rola uma queda, é uma queda dura. Imagina só, ele mesmo falou que ele ia virar um purê de batata se ele caísse. Mas incrível, incrível. Pois é, você teria coragem de andar 64 metros a 290 metros de altura? Pois é, esse britânico é louco, nossa senhora. Caindo dali era só dar um adeus na queda, porque não sobraria nada para que ele pudesse continuar no nosso convívio. Você teria coragem, Fábio Novaes, de participar? Pois é, o slackline...
É melhor ficar no chão, com toda sinceridade. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes na manhã desta quinta-feira. Rapaz, hoje, dia 13 de agosto de 2015, e nós vamos trazer agora uma retrospectiva dos jogadores portugueses que, antes de chegar aos grandes clubes da Europa, brilharam no futebol português e que tem aqui uma certa ligação com o futebol brasileiro, alguns deles também. Vamos ver. Esse é o drible do Cristiano Ronaldo na época do Sporting. Olha só, Cristiano Ronaldo ainda no início de carreira, rapaz, no Sporting, para se tornar um dos maiores jogadores do planeta. Luiz Figo, outro português, fez sucesso com a camisa da seleção. Atletas em que a Liga Portuguesa fez questão de lembrar, a saída deles para grandes clubes do futebol da Europa. O futebol português, que não é considerado ainda um dos tops da Europa, é uma porta de entrada para os grandes centros. Olha aí o brasileiro Deco, jogou no CSA antes de conquistar tudo isso, né, rapaz? Antes de conquistar todo esse reconhecimento com a camisa do Porto. Falcão Garcia, o colombiano, sendo lembrado também sua passagem no futebol português pelo Porto. O Porto, que é uma vitrine, Porto e Benfica, não tem como deixar de ser, para entrar no futebol espanhol, futebol italiano, no futebol russo, no futebol alemão. E são considerados os países mais desenvolvidos da Europa no esporte, no inglês. James Rodrigues, o colombiano, antes de ir para o Mônaco da França, também vestiu a camisa do Porto. Foi no Mônaco que ele acabou ganhando a condição de defender hoje o Real Madrid, e depois do Mundial no Brasil ano passado. Mais lances do colombiano James Rodrigues. Grande jogador. O alagoano Pepe, que saiu de Maceió logo cedinho, quando vestia a camisa do CRB nas categorias de base, depois de uma rápida passagem pelo Corinthians alagoano, pelo Marítimo de Portugal, e vestindo a camisa do Porto. Hoje é uma das grandes peças do Real Madrid, do técnico Rafa Benítez. Ramírez, atleta do Chelsea, que está sendo pretendido pela Juventus da Itália. Depois que saiu do Brasil, do Cruzeiro, acabou indo para o Benfica. Ángel Di Maria, o argentino. Jogador que mais movimentou em transferências no futebol europeu. Em menos de um ano, Manchester, Real Madrid. E agora Paris Saint-Germain. Davi Luiz, também do Paris Saint-Germain. Atleta que vestiu a camisa do Chelsea, mas antes jogou pelo Benfica. Saiu do país ainda desconhecido. Rui Costa, ídolo da torcida portuguesa. Um dos grandes camisa 10 que o futebol português produziu. Também ídolo da torcida do Benfica, ao lado dessa fera chamada Nuno Gomes. São os destaques do futebol português aqui, ganhando destaque, obviamente, no Canal Esportes, Situação muito interessante que o futebol proporciona. O jogador muitas vezes sai daqui, no caso do Pepe de Maceió, e acaba indo para o Marítimo, do Marítimo vai para a equipe do Porto, e do Porto começa a ganhar o mundo. Quem foi apresentado por um dos grandes do futebol europeu, a Roma da Itália, foi Dzeko. Vamos ver.
das grandes negociações da temporada, junto ao Manchester City. Dzeko, o mais novo contratado da Roma, foi apresentado. E aí você está acompanhando lances dele aqui no Canal Esportes. A negociação que, pelo menos, foi encerrada com a compra em definitivo da Roma para as temporadas 2016-2017. Atacante de 29 anos. E depois de 4 épocas, vestir a camisa do Manchester, tendo apontado 50 gols em 130 encontros na Premier League. Tá aí, Manchester City cede Dzeko a Roma a troco de 4 milhões de euros. Essa matéria já está aqui, inclusive, no site record.pt, site português, que deu a informação e que nós vamos colocar na tela para você a partir de agora, trazendo os detalhes da negociação. Tá aí, Manchester City cede Dzeko a Roma a troco de 4 milhões. Roma fica com a cláusula para compra em definitivo. Tá aí a foto dele já sendo apresentado pela Roma. Para quem não sabe, o Record é um dos grandes jornais portugueses, né? E que tem agora, através da mídia eletrônica, essa condição de ampliar a margem de leitores. A Roma anunciou na última quarta-feira, no caso ontem, a contratação do bósnio Edin Dzeko, que chega por empréstimo dos ingleses do Manchester City. O empréstimo do atacante irá custar de imediato 4 milhões de euros aos cofres romanos, sendo que o contrato prevê uma cláusula de compra em definitivo para a época 2016-2017 de 11 milhões de euros, condicionada pelo cumprimento de determinados objetivos desportivos. Ou seja, o contrato do jogador pode ser estendido dependendo do desempenho dele. Ou seja, ele tem uma meta a atingir, 50 gols, 30 gols, 40 gols com a camisa do Roma. Atingido isso aí, o contrato dele é estendido. Isso é colocado como determinados objetivos desportivos. O atacante de 29 anos deixa a equipe do Manchester City depois de 4 épocas a vestir a camisa do emblema, né? Tendo apontado 50 gols em 130 partidas da Premier League. E aí tem a declaração dele: vim para cá para ganhar títulos com a Roma. Espero que consigamos ganhar vários troféus, mas primeiro temos que trabalhar bastante no campo para no fim podermos chegar onde queremos. Posso apenas prometer uma coisa: vou dar o meu melhor por esta equipe em qualquer jogo, afirmou o avançado em declarações à televisão, já com a camisa da Roma da Itália. Pois é, Dzeko é o novo nome para a Roma apostar em sua referência no ataque. O Manchester City, outro time inglês, aliás, Manchester United, né? Porque existe 2 Manchester lá que acabam ocupando aí a Premier League, que é a primeira divisão do futebol inglês. E o Manchester United, os Diabos Vermelhos, lançou através de uma campanha em seu marketing um processo curioso, onde os atletas mostraram que em campo tem qualidade, mas fora dele está difícil de acertar o alvo. Vamos ver. Ninguém consegue acertar o danado do buraco, né, rapaz? Meu amigo, fica difícil, viu? O Barcelona é um dos grandes clubes do futebol da Europa. E no vestiário, Mascherano garante que não existe essa de liderança, de apenas um só falar. Lá todos têm abertura para poder conversar também. Vamos ver. Na hora de levantar a taça, ele quase não aparece na imagem. Na hora de fazer os gols e decidir os jogos, também não. Mas quando é para comandar os companheiros dentro de campo, Javier Mascherano surge como um líder e é ouvido por todos. Há 5 anos no Barcelona, o argentino tornou-se uma peça-chave para o time. Volante de origem, Mascherano virou zagueiro pelas mãos de Pep Guardiola. E mesmo com a baixa estatura para a posição, conseguiu se firmar na equipe.
Até hoje ele é titular, graças a um trabalho duro que, nesta temporada, foi reconhecido de maneira especial pelos companheiros. Em uma eleição com todos os jogadores do elenco, ele foi escolhido como um dos capitães do time. Se junta a Iniesta, Messi e Busquets nesta função. Es una alegría, no me hubiese imaginado nunca poder llegar a ser el cuarto capitán de un club tan importante como este. Le agradezco a mis compañeros por la confianza, pero bueno, siempre he dicho que creo que no hace falta ser capitán para dar la opinión que uno tiene dentro de un vestuario, y ahora que me toca ser uno de los capitanes sigo pensando exactamente lo mismo. Creo que uno tiene que manejarse con naturalidad y sobre todo en un vestuario tan bueno como el que tenemos acá en el Barça, donde todo el mundo tiene voz y voto, ¿no? O jeito mascherano de pensar faz todo sentido. Afinal, ele nunca precisou da braçadeira para ser um líder. Um dos grandes jogadores do futebol mundial, sem sombra de dúvida, Javier Mascherano. Está muito mesmo encaixado nessa equipe do Barcelona. Vamos fazer o seguinte agora, daqui a pouquinho nós vamos trazer, na sequência aqui do Canal Esportes, os detalhes da Sul-Americana. Pois é, a fase inicial da competição. Não teve partidas entre clubes brasileiros, não. Mas aí você vai saber como é que foi a rodada de ontem. Daqui a pouco também os gols da Série A. Já informações da CBF também, já que aconteceu ontem a primeira reunião da comissão, onde os clubes acabaram definindo seus representantes para poder brigar pelos direitos em cada divisão. E também nesta edição do Canal Esportes, você vai saber o protesto dos árbitros que ontem movimentou o início das partidas com 1 minuto de silêncio antes dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, contra, obviamente, a decisão, a reforma realizada na medida provisória do futebol que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Tudo isso e muito mais você vai saber daqui a pouco, logo após o intervalo. Continue conosco, voltamos já. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. No último dia 22 de julho, a presidência do Tribunal de Contas reuniu toda a imprensa para apresentar o seu novo portal. O portal moderno, com novas ferramentas, foi apresentado a todos os jornalistas em um encontro onde houve várias perguntas sobre a transparência e as ferramentas que o tribunal está disponibilizando para toda a sociedade. A transparência ela é fundamental para que tanto o conhecimento do cidadão a respeito dos recursos que são públicos estejam disponíveis para saber se da sua boa ou não aplicação. Presidente, além do portal da transparência, tem um portal do Tribunal de Contas que foi reformulado. E vem aí também a TV do Tribunal de Contas. Como é que o tribunal está vivendo esse novo momento? Da alegria de você fazer acontecer, é o que eu estou querendo, e da alegria de ter a possibilidade da sociedade ver como é que funciona as sessões, não só do Tribunal, da Câmara de Maceió, do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Ministério Público. Então, eu acho que isso é uma gama de informação que virá para a sociedade, que ela só vai ser positiva até para as próximas eleições. Eu acho que esse é o grande avanço, porque é um canal aberto, é um canal que qualquer pessoa vai ter na sua casa, ligar a televisão e vai ver.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRM-AL 2503, RQE 1874. Legal, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos dar sequência aqui ao canal Esportes falando de Copa Sul-Americana. Tivemos jogos realizados ontem, mas sem a presença ainda dos clubes brasileiros. Lembrando que o Ceará, que tem o direito de ser o representante do país por ter conquistado a Copa do Nordeste, ele abriu essa condição pelo fato da continuidade da equipe cearense na Copa do Brasil. Com isso, o Bahia acabou sendo o vice-campeão da Copa do Nordeste e herdou esse direito de participar da competição. Vai ser mais um dos representantes brasileiros nesta primeira fase. Eu diria que não é nem a fase de grupos, é uma fase onde será definidos os classificados para poder entrar na composição de grupos, daí sim, da primeira fase de fato e de direito da Copa Sul-Americana. Vamos dar uma olhada então nos resultados, nas primeiras partidas realizadas dessa Sul-Americana 2015. Vamos dar uma olhadinha então, vamos colocar na tela aí para você, vamos acompanhar. Tivemos a partida entre Universidade Católica e Deportivo Laguaira, ou Laguaíra, né, na verdade, que está faltando um acento ali. O primeiro jogo 1-1, né? O jogo que foi realizado ontem. Universidade Católica, esse Universidade Católica que eu citei, primeiramente, é do Equador, tá certo, gente? E o Deportivo Laguaíra é da Colômbia. Universidade Católica do Chile, esse o mais tradicional, venceu o Danúbio do Uruguai por 1-0. Carabobo, também da Colômbia, da Venezuela, enfrentou o Tolima, que foi o pai do Corinthians aí na Libertadores, né? O Tolima ficou no 0-0. Oriente Petroleiro da Bolívia contra o Nacional do Uruguai, o Nacional venceu por 3-0. O Universitário do Peru pegou o Deportivo Anzoátegui da Venezuela, o Universitário venceu por 3-1. A LDU de Loja do Equador enfrentou o Santa Fé e ficou no 0-0. O Anderlecht do Chile, que já disputou a Libertadores, enfrentou o Libertad do Paraguai e ficou no empate em 0-0. E a partida entre Defensor Sporting e Bolívar terminou 3-0. O Olímpia enfrentou o Huachipato do Chile e venceu pelo placar de 2-0. Os jogos da sequência da competição, ainda envolvendo clubes de outros países, vamos ter o duelo entre Barranquilla e o Melgar do Peru. Esse jogo que está previsto para esta quinta-feira. O León de Huánuco, do Peru, enfrenta o Emelec do Equador. Nacional do Paraguai contra Universidade Concepción, né? Nesta quinta-feira também. O Juventude do Uruguai enfrenta o Real Potosí da Bolívia. O Aurora da Bolívia joga contra o Esportivo Luqueño do Paraguai. O Zamora da Venezuela joga contra a LDU, né, do Equador. E o Águilas Douradas da Colômbia joga contra União Comércio do Peru. São os jogos seguintes dessa primeira fase da Copa Sul-Americana 2015, que dá direito a muitas equipes aí a conquistar um dinheiro a mais em participar desta competição. Por isso que teve também aquela vontade do Ceará continuar participando. A matéria do Globoesporte.com traz como sequência, para justamente falarmos ainda mais da Sul-Americana, do duelo que foi realizado ontem, 2 duelos de equipes tradicionais, equipes com passagens recentes em edições da Libertadores. Vamos dar uma olhadinha então, o que é que diz aqui no Globoesporte.com. Vamos ver. Olímpia e Defensor vencem em casa na estreia na Copa Sul-Americana. Paraguaios derrotam o Huachipato do Chile e uruguaios goleiam o Bolívar.
Jogar em casa faz e fez a diferença para os uruguaios e paraguaios na rodada de abertura da Copa Sul-Americana na noite de ontem. No estádio Luiz Franzini, em Montevidéu, o Defensor não tomou conhecimento do Bolívar e venceu por 3-0, ficando próximo de enfrentar o Universitário do Peru ou Deportivo Anzoátegui da Venezuela na segunda fase. Os peruanos ganharam por 3-1 em Lima. Enquanto isso, comandado pelo técnico Assi, o Tique Assi, ex-Palmeiras, olha só como tá velhinho, né, rapaz, o Assi, né? Careca, rapaz, um dos grandes laterais que o futebol brasileiro teve também, apesar de ser paraguaio, né? Jogou muito, Tique Assi, pois é. Ex-lateral de Grêmio e Palmeiras, o Olímpia também passou facilmente pelo Huachipato do Chile por 2-0 no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, capital do Paraguai. Pode pegar o Águilas Douradas da Colômbia ou União Comércio do Peru. Debaixo de chuva, o Defensor abriu o placar aos 25 minutos de jogo com o veterano Nico Ferreira, de 37 anos, que caiu na área diante da marcação atrás da zaga e conseguiu um pênalti. Na cobrança, o goleiro Quinones defendeu no canto, mas o Rabunha pegou o rebote de primeira e acertou o ângulo. Vamos dar uma olhada, então, nos gols dessa partida entre Defensor, Defensor do Uruguai contra o Bolívar. Vamos dar uma olhadinha, então, pela... desculpa, é o Olímpia? É Bolívar, Fábio Novas, né? Defensor e Bolívar pela Sul-Americana. Vamos colocar na tela, então, vamos ver. Buena presión, le va tirando otra vez ahora Defensor. Viene Brian Lozano. El envío de Imagem da Lozano. Fox Sports para você. Aí o lance que acabou sendo marcado o pênalti em cima do Nico Ferreira. Esse jogo do Defensor que abriu o placar aos 25 minutos, né? Pênalti marcado aos 23. Você está acompanhando essas imagens da Fox Sports. Defensor e Bolívar pela Sul-Americana. Mais uma vez o lance do pênalti. Os jogadores do Bolívar acabaram ficando loucos ali, né, rapaz, com a marcação. Olha só. Ele já caiu segurando a bola também, né? Foi malandro. Veterano, 37 anos, tal, aquela coisa toda. Pois é. Brincadeira. Valeu aí a malandragem aí do Nico Ferreira. 37 anos, uma das estrelas aí, atrações aí do Defensor do Uruguai. Jogadores ali fazendo uma conferência, cobrando da arbitragem, queria que não marcassem essa penalidade, mas, bom, isso já não teria como voltar atrás. O goleiro já se posicionando, muita chuva, viu, nessa partida, dá para perceber ali pela camisa do goleiro, né? As imagens também na câmera, aos pingos aí, não tem nem como passar uma flanelinha aí, né, Vinícius? Não tem nem como passar uma flanela nessa câmera aí, né? Pois é. Nico Ferreira para a cobrança, ele mesmo que sofreu o pênalti, foi para a bola. Aí o goleiro está ali em momento de concentração. O goleiro fez a defesa, ainda vai ajeitar a bola, né? Na verdade, ainda vai ajeitar de novo, tem todo aquele período ali de conversa, está dizendo que toda aquela catimba ali vai funcionar alguma coisa. Você está acompanhando essa partida aí da Sul-Americana, a primeira fase da competição, duelo entre Defensor e Bolívar, jogo que foi realizado ontem à noite. O pequenininho Nico Ferreira, mais uma vez para a bola, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aí, a concentração, camisa 11, mãos na cintura, foi para a bola e o goleiro defendeu. No rebote, Rabunha colocou a bola para o fundo da rede para fazer 1-0 para o Defensor em cima do Bolívar. Grande defesa, né, do goleiro, né? Grande defesa. Rabunha pegou o rebote de primeira e acertou em cheio o gol da equipe do Bolívar. Toda a comemoração. Esse gol marcado aos 25 minutos. Mais uma vez o lance para você. A bela defesa do goleiro, né? Chute a meia altura. E no rebote aí o Rabunha fez 1-0 para o Defensor. Primeiro duelo entre as equipes, né? O jogo da volta já previsto para a próxima semana. De outro ângulo, a cobrança. Mais uma vez a defesa do goleiro. E aí no rebote, a conclusão do lance. E o segundo tempo, né? No segundo tempo, o gol saiu aos 11 minutos, né? Ainda teve alguns lances da partida, mas aí o segundo gol, a bola trabalhada, a defesa do goleiro, mais uma vez o rebote. O Nico Oliveira apareceu de novo, mas dessa vez o goleiro conseguiu defender parcialmente, mas ele no rebote, próprio Nico Ferreira fez o segundo gol, o gol que definiu o placar. Defensor, aliás, isso mesmo, foi 2-0 esse jogo, é isso, Fábio? Me ajuda aí, Fábio, por gentileza.
É isso, não, 3-0. Tem mais um gol aí, tá certo? Tem mais um gol. Foi 3-0 esse jogo. Tá aí. Mais um gol aí do veterano Nico Ferreira. Depois do rebote do goleiro na primeira tentativa. No rebote ele toma lá. 2-0. Mais uma vez o lance para você. Muita água no estádio, né, rapaz? Muita água mesmo. E o terceiro gol da equipe do Defensor, marcado por Lozano. Mais uma vez aí o lance do gol do Nico Ferreira. Esse gol marcado no minuto 11 do segundo tempo. Ele coloca ali Nicolas Oliveira. Teve esse lance aí acrobático, mas que acabou não dando certo, bola para fora. E aí, o terceiro gol, gol marcado por Lozano aos 32 minutos do segundo tempo, que fechou o placar final 3-0 para a equipe do Defensor. Essas imagens da Fox Sports que você acompanhou aqui na nossa programação, tá certo? Em Assunção, o gol demorou mais para sair, mas a equipe do Olímpia conquistou também um resultado positivo. E você vai ver os gols a partir de agora aqui no Canal Esportes. Imagens também da Fox Sports, Olímpia e Huachipato. Aos 7 minutos após lançamento da defesa para a ponta esquerda, o cruzamento de José Nunes apareceu na pequena área para concluir de primeira. Ou José para nós brasileiros, né? Para ele lá fica José Nunes. Olímpia 1-0. Toda a comemoração dos jogadores do Olímpia, tradicionalíssimo na Libertadores, né? Olímpia do Paraguai. Primeiro jogo em Assunção. Ou em Assunção para nós brasileiros, né? José Nunes. Mais uma vez, o lance que saiu através de um arremesso manual, né? E aí o toque, a conclusão da jogada de primeira, sem chances para o goleiro. José Nunes. A galera gosta de um replay, né, Fábio? Lá, né? A galera gosta de um replay. Meu Deus do céu, eu nunca vi, não. É. Nossa Senhora. Bota ali no... Mais um aí, mais um replay. Não é possível, nossa senhora. Ângulo fechado nele. E o segundo gol da equipe do Olímpia. Alejandro Silva. Saiu em disparada pelo lado direito. Avançou para a área e fuzilou o goleiro com um chute sem chance de defesa. Alejandro Silva. 2-0, final, Olímpia em cima do Huachipato. Você viu os gols aqui no Canal Esportes, né? Fantástica aí essas imagens aí da Fox Sports a respeito desse assunto. Vamos falar um pouquinho de futebol de Alagoas. Olha, ainda há dúvidas no time do CRB para ser definido pelo técnico Mazola Júnior para o jogo contra o Criciúma. O Zé Carlos está entregue ao departamento médico e essa matéria traz mais detalhes aí do Globo Esporte para que a gente possa colocar aí no vídeo para você. Vamos ver. No DM do CRB, Magrão e Ricardinho serão reavaliados e Zé Carlos virou mistério. Atacante Canu sente um desconforto muscular e Danilo Bueno está com uma lesão na panturrilha. A assessoria de imprensa não fala sobre a situação do artilheiro do time. O técnico Mazola Júnior tem alguns problemas para escalar a equipe que entra em campo contra o Criciúma no próximo sábado, às 4h30 da tarde, pela 19ª rodada da Série B. Além das suspensões de Leandro Brasília e Peri por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o departamento médico do CRB está com 5 atletas. O caso mais estranho envolve o atacante Zé Carlos, que não pode ter o quadro clínico divulgado e foi proibido de dar entrevistas. Em contato com a reportagem do Globo Esporte, a assessoria de imprensa do clube informou a situação médica dos atletas. O meia Gerson Magrão se recupera de uma lesão muscular e será reavaliado hoje, assim como o atacante Ricardinho, que está se recuperando de dores no joelho. O meia Danilo Bueno saiu da partida contra o Sampaio Corrêa sentindo dores na panturrilha e também integra o DM regatiano. A novidade no setor de ataque é Canu, que apresenta um desgaste muscular. Aí o Zé Carlos, que vive uma situação aí de mistério para saber se joga ou não contra o Criciúma. É o artilheiro da Série B e faz falta nesse time do CRB, sim, o alagoano Zé Carlos. Os dirigentes de clubes da CBF estiveram reunidos, aqueles que acabaram sendo definidos como membros da comissão, para discutir os direitos e a melhoria das competições. Vamos ver. Do comprometimento dos membros
com um período de até final de 2016 para trabalhar as questões todas do futebol. Então, a unidade foi o principal tema, né? A representatividade do futebol brasileiro como um todo, para poder discutir até questões recentes como medida provisória. E o principal de hoje foi a questão do regimento, periodicidade, quórum mínimo e principal foi a autonomia para poder não ser simplesmente um conselho consultivo, mas deliberativo. Importante ressaltar o comprometimento dos membros, mas também que realmente possa haver mudanças, como essa que eu acabei de citar, com a medida provisória ou com a reformulação da Lei Pelé, enfim, com consultorias que podem ajudar na modernização do futebol. O grupo está bem ciente da responsabilidade, por isso que as primeiras reuniões são essenciais para poder fortalecer e unificar os objetivos. Nós não conseguimos entrar em temas que nos afligem imediato, mas em simples trazer a comissão mais forte para o debate junto à Confederação Brasileira de Futebol, junto ao Congresso, enfim, junto às federações. Pois é, tá aí então a participação dos representantes das equipes na CBF e se cobrar eu não entrego, entendeu? Essa é a situação. Se cobrar fica comigo, viu, Josiel? Segura aí a pancada. Vamos falar daqui a pouco ainda de futebol de Alagoas, as notícias do CSA. Tem uma reunião, né? Hoje a direção do CSA vai até o sul do país buscar patrocínio na montagem do elenco para a sequência da competição e você vai acompanhar tudo aqui ainda nessa edição do Canal Esportes. Vamos trazer daqui a pouco também os gols da rodada da Série A, né? Tô devendo isso para vocês, mas não está esquecido não, tá na pauta. O Real Madrid faz uma campanha para poder atrair uma maior quantidade de sócio. E para isso, ele espera, claro, do contato, do corpo a corpo de suas principais estrelas com a sua torcida. Vamos ver. Pois é, né? Você viu aí, então, todo o promocional que o Real Madrid divulga e espera contar com a presença do maior número para poder, eu diria que, dar uma condição melhor para a sua torcida, né? O nosso Fábio hoje está em ritmo de aventura, prematuro hoje ele está. Os árbitros brasileiros realizaram um protesto contra a medida provisória que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e que teve algumas mudanças em seus textos, principalmente quando envolve o aspecto valorização aos árbitros de futebol. Isso aconteceu em várias partidas de ontem mesmo, começando principalmente pelo duelo do Internacional contra o Fluminense. Vamos dar uma olhada então, qual foi esse protesto, como foi feito? Vamos dar uma olhadinha. Também há protesto Pode da deixar arbitragem aí. no Beira-Rio, só que não teve lá o número 05, né? Por causa da goleada sofrida pelo Inter no último Grenal. Aí os árbitros exibiram o número 671, que é o número da MP do futebol. Essa agora eu vou te contar. Essa foi boa. Pois é, né? Teve esse protesto, 1 minuto e 671, citando que é o número da medida provisória, né? A MP do futebol, né? E aí vamos trazer aqui na sequência agora o que mais interessa, pastores. O Corinthians jogou contra o Sport, jogo que teve muitos gols, nada mais, nada menos do que 7 gols nessa partida. O duelo foi realizado em São Paulo, na casa do Corinthians. E você, a partir de agora, vai acompanhar os gols desse jogo. Vamos ver. Tá aí, antes do jogo, mais um protesto dos árbitros, 1 minuto de silêncio sobre a medida provisória do futebol sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Com a bola rolando, o Corinthians, através dessa reposição do Cássio, o Sport jogando aí com o seu uniforme número 3, né, uniforme laranja. O Corinthians saiu na frente aos 13 minutos. Luciano fez o primeiro gol do Corinthians. Corinthians 1-0. Toque aí na saída do goleiro Danilo Fernandes. O Sport chegou ao gol de empate aos 17 minutos, depois de cruzamento do Marlone. André vive grande fase no Corinthians, né, rapaz?
fez o gol de empate. No segundo tempo, o Corinthians fez o segundo gol. Aos 47, aliás, do primeiro tempo ainda, rapaz. Aos 47 do primeiro tempo, Samuel Xavier fez o segundo gol do Corinthians. No segundo tempo, o Luciano, né, acabou fazendo mais uma vez. Aliás, esse é o Samuel Xavier que fez, tá? Samuel Xavier, que fez o segundo gol lá atrás, foi o Luciano. O Sport fez com o Hernani. O Brocador. 3-2 para o Corinthians, não perca as contas. O Sport ainda empatou mais uma vez com o Brocador, Hernani. 3-3. Só que Jadson cobrando pênalti no finalzinho do jogo. Esse pênalti aí, ó. Pênalti. Bola na mão. Acidente de trabalho, mas pênalti é pênalti, tá na regra. Jadson cobrou e fechou o placar. Final, Corinthians 4, Sport 3. Esse pênalti muito discutido depois do jogo, mas a regra do futebol é clara, né? O jogador foi de forma imprudente, o atleta do Sport, com o braço lá em cima. Infelizmente, é a regra do futebol. Bom, vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Daqui a pouco nós vamos trazer a classificação da Série A, como ficou justamente depois dessa rodada, que teve 7 partidas ontem, né? E você daqui a pouco vai poder acompanhar aqui todos os detalhes de como ficou a rodada do Brasileirão, que tem novo líder, né? Tem um novo líder agora, depois dessa vitória do Corinthians ontem contra o Sport. O São Paulo foi até Santa Catarina jogar contra o Figueirense do estádio Orlando Scarpelli e venceu. Vamos ver. O primeiro gol do tricolor, marcado por Alexandre Pato, aos 14 minutos do primeiro tempo. Quack, Alexandre Pato, 1-0. E o segundo gol do São Paulo, marcado aos 27 minutos do primeiro tempo, depois desse pênalti. Olha lá, o toque por trás. Rogério Ceni na cobrança. Converteu o goleiro de um lado, Alex Muralha do outro. Final, São Paulo 2, Figueirense 0. Figueirense que está em situação delicada também no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Vasco jogou contra o Santos na Vila Belmiro. Vasco em crise, o Santos em ascensão. E aí, é claro, que levou a melhor o Peixe por ter jogado em casa e ter feito o seu dever. O Vasco segue na sua luta para tentar sobreviver na Série A do Brasileiro. Vamos dar uma olhada no gol. O gol saiu através dessa cobrança de falta. Vitor Ferraz. Cobrança precisa aos 4 minutos do segundo tempo, sem chance de defesa para Martin Silva. Aliás, quero dizer o seguinte, que se não fosse o Martin Silva ontem, o Vasco teria tomado uns 10 do Santos. Jogou muito o Martin Silva ontem e salvou o Vasco que vive... Fez, não foi? A produção aqui informando com o Fábio Novaes, dizendo que a pontuação do Martin Silva foi fantástica, né, no Cartola. Salvou mesmo o Vasco. No Rio, o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense. E os gols você vai ver a partir de agora. Também sob clima de protesto dos árbitros, 1 minuto de silêncio antes da bola rolar. Com a bola rolando, olha só, Flamengo saiu na frente. Wallace, aos 12 minutos do primeiro tempo, nesta cabeçada. Zagueiro, capitão do Flamengo. O Atlético Paranaense diminuiu aos 25 com Hernani. Também de cabeça. O Flamengo voltou a ficar em vantagem com o Sheik, Emerson Sheik, aos 40 minutos do primeiro tempo. Chutaço rasteiro sem chance de defesa para o goleiro, o Everton, do Atlético. Flamengo 2-1. Ainda antes do intervalo, Alan Patrick, em cobrança de falta, aos 45 minutos do primeiro tempo, fez 3-1 para o Flamengo. No segundo tempo, Cadu, aos 20 minutos, diminuiu e fez o gol que deu números finais à partida. Flamengo 3, Atlético Paranaense 2. Esse foi o resultado final. Flamengo conquistando mais uma vitória na competição.
O Palmeiras do Fábio Novaes jogou contra o Curitiba, em crise, a equipe do Curitiba querendo sobreviver também no Campeonato Brasileiro, da Série A, e o Palmeiras, eu diria que é um dos clubes que tem ambição aí na conquista do título da competição. Pois é, levou a melhor aquele mais desesperado, o Curitiba, e os gols você vai ver a partir de agora aqui no Canal Esportes. Primeiro gol do jogo marcado por Henrique, aos 18 minutos do primeiro tempo. Jogada nas costas da defesa do Palmeiras. Olha só que bela transição do Curitiba, hein? Do campo de defesa até o ataque. Henrique, 1-0 Curitiba. Tchau, tchau, Fernando Praz. Bela transição, bela trama ali no ataque do Curitiba. O Palmeiras chegou ao empate com Rafael Marques no primeiro minuto do segundo tempo. Pôs essa jogada pelo lado esquerdo, né? Mas Henrique estava em noite inspirada e fez o segundo gol do Curitiba, já no finalzinho. Aos 37 minutos do segundo tempo, Henrique deu números finais da partida final, Curitiba 2, Palmeiras 1. Acabaram os gols? Fábio Novaes? Então vamos trazer o seguinte aqui. Ontem nós tivemos um 0-0, que foi o Goiás e Chapecoense. Vamos trazer a sequência da rodada com outras 3 partidas nesta quinta-feira, para você em casa colocar na sua agenda. Vamos acompanhar. Ponte Preta e Avaí jogam às 7h30 da noite em Campinas. Atlético Mineiro joga contra o Grêmio às 9 da noite e o Joinville joga contra o Cruzeiro também no mesmo horário. A classificação da Série A do Brasileiro, o Corinthians é o líder com 37 pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro com 36. Em terceiro, o São Paulo com 31 pontos. Olha aí o tricolor. Rapaz, São Paulo subindo aí, 31 pontos. O Grêmio é o quarto colocado com 30. O Fluminense com Ronaldinho Gaúcho e tudo em campo. O quinto com 30 pontos. Em sexto, o Sport com 30 pontos. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 29. Ficou devendo o gol do jogo do Fluminense, viu, Fábio? Ficou devendo o gol do jogo Internacional e Fluminense. Foi 1-0 para o Internacional. O Palmeiras é o oitavo colocado com 28 pontos. Em nono, a Chapecoense com 25. Em décimo, o Internacional com 24. Em 11º, o Flamengo com 23. O Santos é o 12º com 23. Em 13º, a Ponte Preta com 22. Em 14º, o Cruzeiro com 21 pontos. O Avaí é o 15º com 20. Figueirense, 16º com 20 pontos. E aí a zona de rebaixamento. Olha só, que inferno mesmo, essa zona de rebaixamento. O Vasco é o último colocado com 13 pontos. O Joinville está em 19º com 13. O Curitiba é o 18º com 15. E o Goiás é o 17º com 16 pontos. O Vasco está hoje a 7 pontos atrás da primeira equipe que está na zona de rebaixamento, que é o Figueirense. Situação crítica demais do Vasco da Gama. Na sequência, né, dos programas aqui pela TV Mar Canal 25, nós vamos trazer aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos trazer nos próximos confrontos amanhã, claro, nos aproximando do final de semana. A partida entre Asa e Fortaleza passou por uma modificação. Vamos dar uma olhada então que modificação foi essa, já que foi confirmada essa notícia ontem pela Federação Alagoana de Futebol. Vamos dar uma olhadinha então. O confronto é remarcado para o dia 22, às 4 da tarde, no estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. A Federação Alagoana de Futebol informou ontem que a data do jogo entre Asa e Fortaleza pela Série C do Brasileiro foi alterada a pedido da TV que transmite as partidas da competição nacional. A CBF antecipou o confronto em Arapiraca do dia 23 para o dia 22 de agosto. O horário também foi modificado das 7 da noite para as 4 da tarde. Então, o Asa e Fortaleza tem essas mudanças aí. O Vica segue trabalhando a equipe para o duelo contra o América de Natal, que está previsto para amanhã, né? Para amanhã. Ainda dando sequência ao futebol de Alagoas, reunião que define a situação do CSA, né? Eu diria que é o pontapé inicial desse projeto no aspecto de execução do projeto, já que o projeto está elaborado, de fortalecimento do CSA. Vamos dar uma olhadinha o que é que fala aqui a respeito desse assunto, essa matéria também do Globoesporte.com. Reunião entre direção do CSA e os conselheiros discute finanças do clube. Rafael Tenório adiantou 120 mil para pagar a folha dos meses de junho e julho.
No mesmo dia em que Carlinhos da Barra, vice-presidente de futebol, pediu desligamento, que é o Carlos Alberto Andrade, né? A nova diretoria do CSA esteve no Mutange para uma reunião com os conselheiros do clube. Rafael Tenório, presidente, Raimundo Tavares, presidente do Conselho Deliberativo, e Marco Túlio Barbosa, vice-presidente financeiro, estiveram presentes no encontro de segunda-feira à noite no CT Gustavo Paiva. Entre os assuntos discutidos, um dos mais importantes foi o momento financeiro que vive o CSA. É o Cícero Cavalcante, agora o responsável pelo departamento de futebol, viu? Há questões importantes pendentes. De acordo com o levantamento feito pela direção, o clube precisa de R$120 mil para colocar a folha salarial em dia. Como o CSA está sem recursos, Tenório informou que vai adiantar esse dinheiro para pagar os funcionários pelos meses de junho e julho. Assim que os recursos entrarem, o presidente será ressarcido. Qualquer valor que entre para o clube será registrado em ata para depois ser liberado para a presidência. Outro ponto discutido foi o valor que os conselheiros pagam pela mensalidade. A partir de setembro, o boleto será de R$200. Atualmente, apenas 60 conselheiros fazem parte do quadro, com um pouco mais de 30 adimplentes. Dia 31 de agosto será realizada uma nova reunião. A cada um que faz parte do grupo tentará trazer mais uma pessoa para o conselho. O planejamento é ter 100 integrantes. Foi definido também que a posse festiva da diretoria será no dia 3 de setembro, em um hotel da capital alagoana, ainda não definido. Vamos ao gol do Internacional, então? Estamos devendo, né, o gol de ontem do Internacional em cima do Fluminense. Fluminense que jogou com o Ronaldinho Gaúcho e companhia, né? Vamos ver, então, o gol da vitória do Internacional. Vamos acompanhar. Esse foi o gol que deu a vitória do Inter. Olha só. Final, Internacional 1, Fluminense. Foi o Vitinho, foi? Vitinho, ex-Botafogo. Foi ele? Foi. Foi sim. No rebote, né? A bola ainda bateu no Diego Cavalieri, né, rapaz? Que azar do goleiro do Fluminense. E para fechar o Canal Esporte de hoje, para duelo de invictos, diretoria do Hulk divulga programação de viagens. Pois é, rapaz, diretoria do Coruripe. Vamos dar uma olhada então, como vai ser essa programação do Coruripe para enfrentar o time do Campinense. Delegação do Coruripe embarca rumo a Campina Grande às 7 da sexta-feira, ou seja, às 7 da manhã. Jogo contra a Raposa será no domingo, às 4 da tarde, e vale a liderança do grupo A3 da Série D. Empolgado com a primeira vitória diante do Serra Talhada por 2-0, o Coruripe definiu a programação de viagem rumo a Campina Grande, onde enfrenta o Campinense no próximo domingo, às 4 da tarde, no Amigão. Jogadores que ainda realizam, na verdade, um período de descanso na manhã de hoje, mas na tarde tem treinamento. O técnico Evandro Guimarães trabalhando justamente a equipe para poder definir todo o processo. O Domício, né, o supervisor Erivaldo Domício divulgou a logística da equipe que viaja amanhã às 7 da manhã para enfrentar o Campinense no próximo domingo em mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim nós vamos encerrando o Canal Esporte de hoje, deixando um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho, estaremos de volta amanhã para trazer mais notícias, repercutir a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 19 que começa amanhã, e o CRB, nosso representante, já jogará no sábado contra o Criciúma. Vamos também trazer notícias dessa movimentação nos bastidores do CSA, o Asa que enfrenta o América de Natal amanhã pela Série C, e o Coruripe, que nós encerramos o Canal Esporte de hoje também como destaque. Nós vamos repercutir amanhã também essa viagem do Hulk para enfrentar o Campinense no duelo de invictos pela Série D do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, fique com Deus e amanhã, a partir das 8, nós teremos um novo encontro. Espero por você. Tchau, tchau.